Bom dia, crianças. Hoje nossa aula de ciências, a última aula de ciências. Nós estamos no capítulo 22. Você já viu um termômetro? Então, que vai da página 174 até 186, já é a última aula. Então, eu acredito que vocês conhecem um termômetro, né? Aquele termômetro que a mamãe mede a vossa febre. Então, aqui vai mostrar as imagens. Então, presta atenção. Observe os termômetros e as temperaturas registradas em cada um deles. Qual seria a sua sensação se você estivesse em cada um desses ambientes? Então aqui mostra os ambientes com os graus de temperatura. Em São Paulo está marcando 11 graus. Olha aqui, observam a imagem. Em Brasília, Distrito Federal, está marcando 34 graus. E em Minas Gerais está marcando 25 graus. E Rio de Janeiro está muito calor, está marcando 43 graus. Então vocês observam, né, as imagens e passa para outra página, 175. Aqui vai mostrar termômetro. Aqui tem dois modelos de termômetros. Então vamos lá. O instrumento utilizado para medir a temperatura de um corpo ou de um ambiente é o termômetro, que você já conhece. Há dois tipos de termômetro, os analógicos e os digitais. Entre os analógicos, os mais utilizados são os de mercúrio e os de álcool colorido. Eles são formados por um tubo fino de vidro que contém um líquido e um marcador com números. O número que o líquido alcança no marcador indica a temperatura do corpo ou do ambiente. Então, vocês observam nessa imagem, vocês vão ver que esse coloridinho, que nem na primeira imagem, parou aqui, 38 graus. Então, a pessoa está com um pouco de febre, está com 38 graus de febre. Vocês observam aí o termômetro. E nesse outro aqui, o termômetro de álcool colorido, também a marquinha parou aqui, ela está com 20 graus e meio, né? Então, vocês vão olhar, observar até onde vai o risquinho colorido. Aqui existe um termômetro de mercúrio e um termômetro de álcool colorido. Quando a temperatura de ambiente aumenta, o líquido dentro do termômetro esquenta e passa a ocupar mais espaço e sobe pelo tubo fino de vidro. Então é aqui que está mostrando. Quanto maior a temperatura, mais o líquido subirá pelo tubo. Como há números indicando a temperatura, basta olhá-los para saber qual é a temperatura do corpo ou do ambiente. Quanto maior o número, mais alta é a temperatura. Então, vocês vão observar o coloridinho. Quanto maior o colorido parar, o número maior é o grau que está a temperatura. Quanto maior o número, mais quente está. Virando para a página 176, além dos termômetros apresentados na página anterior, existem também os termômetros em que a temperatura é apresentada em um visor digital. Eles vêm sendo cada vez mais utilizados. Ao observarmos o termômetro digital abaixo, percebemos que ele está marcando 36 graus e meio, fala-se 36 graus Celsius e meio nos mapas de previsão de tempo. Muitas vezes também aparecem informações sobre a temperatura de alguns locais. Em geral, essas informações acompanham a previsão do tempo. Então, vocês vão observar, esse termômetro é o mais conhecido, né, para medir a febre do nosso corpo, a temperatura do corpo. Agora, vira gelo em temperaturas muito baixas. A neve é feita de gelo. A fotografia foi tirada no Rio Grande do Sul. Então, a gente observa aqui, nessa fotografia, que está muito gelado. Essa fotografia foi tirada no Rio Grande do Sul, onde lá tem muito gelo, muita neve, né? Lá é muito frio, então está marcando 1 grau. Passando para a próxima página, que é a página 177, atividades para a sala, observe abaixo os termômetros de álcool colorido e indique a temperatura marcada em cada um. Então, vocês vão observar esses termômetros, vão ver em que número que parou coloridinho e vão colocar. Por exemplo, o primeiro, se vocês observarem aí,
está marcando 35 graus. Então aqui embaixo vocês vão marcar 35 graus Celsius. Assim vocês vão fazer as outras duas. A 2, a pessoa que cuida de você, um médico ou um enfermeiro, já mediu sua temperatura quando você estava doente? Qual aparelho essa pessoa utilizou? Então vocês vão responder, né? Que ela utilizou o quê? Um termômetro. Aí vocês vão escrever uma resposta pessoal. Você sabia que é possível regular a temperatura do forno? Veja a imagem ao lado e escreva a temperatura indicada. Também existem outros meios de a gente medir a temperatura. Por exemplo, no forno do fogão, se você observar aqui, está mostrando, conforme você vira, vai marcando a temperatura. Por exemplo, se quer fazer um bolo que tem que assar com 180 graus, então a mamãe vai virar no número 180, no 220, assim por diante. É só observar aqui essa imagem, vocês irão entender. Passando para a página 178, atividade para casa. Em diversas situações diárias é possível identificar a presença de um termômetro. Em sua opinião, qual é a importância de saber a temperatura em cada uma das situações? Então, vocês vão observar as imagens e vocês irão responder. Então, aqui nessa primeira imagem A, a gente percebe que aqui tem um termômetro, né, que mede a temperatura e permanece. Então, a temperatura desse produto tem que permanecer em baixas temperaturas. Então, aqui ele está medindo a temperatura desse produto. O que está marcando aqui? 19 graus. Então, vocês vão observar as outras e vocês vão colocar embaixo. Passando para a próxima página, 179, continuação das atividades. A primeira, por que você acha que é importante beber água? Então, vocês já aprenderam, nós falamos muito sobre isso. Então, por que é importante beber água? Para hidratar o corpo e manter a nossa saúde, tá? Então, a 2, pesquise e descubra quantos copos de água devemos tomar diariamente. Você acha que toma a quantidade adequada de água? Então, pelo tanto de água que você bebe, você acha que está adequado esse tanto que você bebe? Quantos copos mais ou menos você bebe de água por dia? Então, você vai anotar aqui. A terceira, precisamos beber água todos os dias, porque perdemos água diariamente. De quais formas normalmente o nosso corpo perde água? Então, como o nosso corpo perde água? É através do quê? Por exemplo, através do xixi, das fezes, por meio da urina, do suor. Então, nós vamos perdendo a água do nosso corpo, então é por isso que a gente tem que beber bastante água, tá? A 4, as atividades físicas nos fazem perder muita água. Desenhe uma atividade que goste de fazer e que faça você perder água na forma de suor. Então aqui vocês vão desenhar uma atividade, por exemplo, vocês estão pulando amarelinho, estão brincando, estão jogando futebol. Então quanto mais atividade física a gente faz, e quanto mais a gente transpira, a gente soa, a gente perde água do corpo. Então por isso que a gente tem que estar sempre hidratado, sempre tomando água. A 5, página 180, responda as perguntas. Você economiza água? Então é pessoal. A B, escreva nas linhas abaixo quais hábitos podemos ter para economizá-la. Então, vocês já aprenderam o que é que nós devemos fazer para economizar água. A C, se você visse um colega com a torneira aberta enquanto escova os dentes, você falaria com ele? Ok, então o que você falaria para o teu amiguinho se ele estivesse escovando os dentes com a torneira aberta? O que você falaria para ele? Então vocês vão escrever uma resposta pessoal, leia o que está escrito nas gotinhas e descubra quais são as palavras embaralhadas. Escreva a palavra de cada gotinha na linha correspondente. Então aqui vocês vão descobrir a palavra que está embaralhada e vão escrever. Vou falar só a primeira. A primeira tem o SU, o F, o O e o A. Então
se você juntar, descobrir a palavra, eu vou falar a primeira, é fusão. E a outra? É muito fácil, essas outras. Eu falei só a primeira que é mais difícil. Então, passando para a próxima página, 181, existem vários esportes que utilizam água. Eles são chamados esportes aquáticos, veja algum deles. Então, aqui a gente observa, né, o surf, a natação, a canoagem. Então, para nadar também, existem vários esportes que utilizam água, eles são chamados de esportes aquáticos. Então, vejam, aqui a gente observa bastante, 3 imagens com esportes aquáticos que a gente faz dentro da água. O surf, a natação, a canoagem. Então, eles estão dirigindo uma canoa no rio, né? Você já experimentou algum esporte aquático? Qual? Então, é uma resposta pessoal. A B. Você conhece outros esportes aquáticos? Quais? Por que é importante praticar esportes? Então, nós já falamos bastante sobre isso. Então, é importante a gente praticar bastante esporte para o nosso corpo ficar bem saudável. Então, a página 182 não é interessante, então vocês vão fazer um X. E também na 183 também vão fazer um X. E vão passar a 184 também. Então, da página, eu vou repetir, da página 182 até 184, vocês farão um X e não precisa fazer. E também, desculpa gente, é 85 também. Então eu vou repetir, 82, 83, 84 e 85 vocês não precisam fazer. Agora nós vamos passar para a última página, 186. Cada animal está adaptado a uma temperatura para sobreviver. Então observam aqui essas imagens. O urso polar, por exemplo, vive bem em locais muito frios. Então, o urso polar, ele só vive bem em lugar muito frio. Já algumas cobras vivem em deserto muito quente. Então, algumas cobras gostam do deserto. E as pessoas, em quais temperaturas elas vivem? Então, a gente consegue viver num lugar que tem muito, muito frio? Ou a gente consegue viver em lugar que está muito, muito quente? Então, o que vocês acham? E as pessoas, em quais temperaturas elas vivem? Aí é uma resposta pessoal, vocês vão escrever o que é que vocês acham. A 11, você sabia que a temperatura do planeta todo está aumentando ano a ano? É estimado que a temperatura aumente entre 5 e 4 graus até o ano 2100. Por que será que a temperatura está aumentando? Converse com seus colegas e com o professor sobre isso. Então, essa daqui também, vocês poderão fazer um X, né? Que nós teríamos que estar na sala de aula. Então, essa daqui não tem como vocês fazerem em casa. Então, por hoje a aula terminou. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.